Beleza? Esse é o chamei de φ. Aí, olhando para esse triângulo retângulo que aparece aqui, eu vou ter que cosseno de φ é o cateto adjacente, que é justamente a altura que eu estou querendo calcular, dividido pela hipotenusa, que é a norma de W. Beleza? Tranquilo? Tá? Então eu cheguei nessa fórmula aqui. Beleza? A altura é isso aqui. Agora, usando aquela propriedade que nós já conhecemos de produto interno, que a gente viu no comecinho da aula de hoje, a gente sabe que o produto interno entre dois vetores é o produto das normas vezes o ângulo entre eles, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Beleza? Aquela propriedade que a gente tem que saber bem para fazer a prova. Tá? Então, esse ângulo φ que está aqui, ele é o ângulo entre que vetores? W, que é esse vetor aqui, e U vezes V, que é esse vetor aqui. Beleza? Tranquilo? Esse U vezes V, produto vetorial, eu usei para calcular a altura, justamente porque ele é perpendicular à base. Tá? Beleza? Então eu vou ter o seguinte: eu vou ter que o produto vetorial entre esses dois vetores, esse aqui W, esse U vezes V, beleza? É o produto das normas vezes o cosseno de φ. Beleza? Tranquilo? Certo? Então, o cosseno de φ vai ser quem? O cosseno de φ vai ser isso aqui dividido olha só, então isso aí é aquela fórmula, né, que a gente já falou de produto interno aplicado no caso do ângulo φ, tá? E eu vou substituir aqui na altura, beleza? Tranquilo? Tá? Então, mas vou fazer uma substituição só em outra ordem que eu ia fazer. O que eu quero calcular é esse volume aqui, tá certo? Esse volume é a área da base vezes a altura, beleza? A área da base, eu não sei o que é isso aqui, tá certo? Tá? E a altura, eu sei que é isso aqui, beleza? Tá? Então, quem é o volume? O volume é a área da base vezes, que é isso aqui, ó, a área da base é 1 vezes V, e a altura é isso aqui. Beleza? Tranquilo? Tá? Agora, isso é exatamente o que está aparecendo em cima. Tá? Então, esse volume é U vezes V, é o produto vetorial entre U e V interno da água. Alguém perdeu? Se perdeu nessa parte? Tá beleza? Certo? Tranquilo? Então, isso aí é o volume. Isso aqui a gente chama, às vezes, de produto misto, porque ele envolve o produto vetorial e o produto interno. Então, o que significa o produto? Isso aí que a gente chama de produto misto. Isso aí é, quando eu pego 3 vetores no R3, eles formam um paralelogramo, que é um sólido geométrico. Se eu fizer o produto vetorial entre dois deles e depois fizer o produto interno com o terceiro, o resultado disso é o volume desse prisma.
legal? Beleza? Mas esse volume, na verdade, essa fórmula aí, além de ser esse produto misto, que chama produto misto, que ele mistura produto vetorial com produto interno, ele é outra coisa, tá? Para dizer que outra coisa é essa, eu vou ter que introduzir as coordenadas desse vetor dado. Tá legal? Então esse vetor dado que eu coloquei ali, eu já tinha colocado U e V. Agora eu vou chamar W de X3, Y3 e 3. Beleza? Porque eu já botei que U é X1, Y1, Z1, V é X2, Y2, Z2 e agora W. Tá beleza? Vai ser isso aí. Tranquilo? Então, eu acabei de demonstrar que esse volume é produto vetorial entre U e V, interno e furado. Tá? Agora vamos fazer essa conta. Produto vetorial entre U e V é isso aqui. Vamos apagar o lado de cá, tá? Beleza? Produto vetorial entre U e V é aquela fórmula lá. Y1, D2. Isso aí é um produto vetorial entre U e V. Deixa eu ver se está certo. Certo. E isso aí, agora, isso aí eu vou fazer o produto interno com esse terceiro vetor dado. Tá? E aí, fazendo essa conta, eu vou ter a seguinte coisa. Produto interno é eu multiplicar e somar, tá? Coordenada a coordenada. Então, eu vou ter x3, y1, z2, menos x3, y2, z1, x1, eu estou escrevendo só na ordem aqui. Tá. Essa parte não cai na prova não, tá? Mas é só para dar uma finalizada para eu estar falando que é legal. Esse negócio que apareceu aí, aqui é mais. Entendi. Isso aí é a soma disso tudo. Esse negócio que apareceu aí não dá para reconhecer essa fórmula, tá? Porque ela não é tão fácil de reconhecer. Mas isso também é um determinante, tá? Isso aí é um determinante dessa matriz aí, beleza? Tranquilo? Se vocês, quem já viu o determinante tem 3 por 3, se vocês fizerem a conta desse determinante, na verdade eu tenho que botar módulo aqui, porque isso aqui pode dar um número negativo, como eu estou falando de volume. Se vocês fizerem essa conta desse determinante aqui, vai dar exatamente isso que está escrito aqui em cima, beleza? Mas essa parte não cai na prova não, o que cai é a primeira parte da aula, tranquilo? Tá? Mas por que eu quis fazer, fala aí, Alberto? Não, eu estava com dúvida, porque eu estava dando certo a matriz, a diferença entre a primeira
Aí vai pegar os paradigmas. Pode confundir depois que vai dar certo. Se eu não errei nenhum que você viu, eu acho que não. Tá. Mas assim, por que eu quis fazer esse fechamento? Só para dar uma interpretação mais redonda de determinante, tá? Porque quando eu tenho determinante 2 por 2, isso é uma área, certo? Beleza? Eu tenho dois vetores no R2, esses vetores formam um paralelogramo, e quando eu calculo o determinante disso, isso dá a área desse paralelogramo. Se eu tenho 3 vetores no R3, beleza? Eles formam um paralelepípedo. O determinante da matriz formada por esses vetores é o volume desse paralelepípedo. Beleza? Então, determinantes tem a ver com medida de área e medida de volume. Tá? Certo? Tem várias propriedades importantes de resolução do sistema que a gente aprende às vezes, quando o determinante do sistema é zero, é porque tem infinitas soluções, enfim. Tudo isso tem a ver com isso. Tá? Então acho que é uma coisa importante para entender geometricamente essas propriedades determinantes, os usos determinantes, todos eles vêm dessa interpretação geométrica determinante. Quando o determinante é zero, é porque esse paralelepípedo degenera no paralelogramo. É porque os vetores são o que a gente chama de linearmente dependentes. Em vez de eles formarem um sólido tridimensional, eles são coplanares. Enfim. Mas é isso, basicamente. E aí, fez sentido algum isso? Então, o produto misto não cai na prova, tá? Mas tudo que a gente falou de produto interno e produto vetorial cai na prova. Tranquilo? Então, determinante novo 2 por 2, aquilo ali cai na prova. Tá? E tudo sobre produto vetorial. Produto vetorial é área, módulo, também cai na prova. Beleza, pessoal? Alguma pergunta sobre isso aí? Tranquilo? Então vamos passar ao trabalho. Trabalho 5. Trabalho 4. O trabalho 5, que eu até esqueci de falar nele, ele já está lá disponível. O trabalho 5 é individual, tá? Então o trabalho 5 é para vocês escreverem uma redação curta, tá? De uma página, acho que eu botei 2 no máximo, pode ser uma. Trazendo lembranças das experiências de vocês como alunos na educação básica. Tá? Então eu quero que vocês relatem uma prática por parte do professor ou professora que vocês tiveram na educação básica, uma coisa que o professor fez que vocês consideraram legal ou que vocês não consideraram legal. Beleza? Uma boa prática e uma prática inadequada. Tranquilo, pessoal? Só serve na educação básica, não serve na faculdade, tá? Mas pode ser desde Fundamental 1, Fundamental 2 ou médio. Beleza? E por que esse trabalho é importante? Porque tem várias pesquisas que mostram que quando a gente se forma para ser professor, se a gente não olha criticamente a nossa própria experiência como aluno da educação básica, nós tendemos a repeti-las. Isso passou ontem ou hoje, não foi? Eu vi isso numa reportagem. Ou ontem ou hoje, falando justamente isso. No jornal hoje, no Jornal da Tarde. Falando justamente dessa pesquisa, de que se eles estão fazendo essa reflexão, os professores que estão sendo formados, eles estão utilizando justamente o que eles aprenderam no fundamental. Então, tem muitas pesquisas que mostram isso, não só no Brasil, como em vários países, que quando nós nos formamos como professores, nós tendemos a repetir a maneira como nós fomos ensinados como alunos da educação básica. Tranquilo? Isso por si só não tem problema nenhum, desde que vocês repitam só as coisas boas. Então, nós aprendemos com as práticas dos nossos professores, mas vocês têm que aprender aquilo que vocês querem, repetir, se inspirar em aquilo que vocês não querem. Então,
professor que vocês querem ser e o professor que vocês não querem ser. Então, se a gente não pensa criticamente sobre isso, a gente tem que repetir inconscientemente. Às vezes a gente nem percebe que está repetindo. Beleza? Então, o objetivo desse trabalho é esse. Beleza? Tá? É contar uma experiência boa e uma experiência ruim de vocês na educação básica nas aulas de matemática. Tá? Só serve na educação básica e só serve na aula de matemática. Tem no Fundamental 1, o professor é um professor generalista, né, pedagogo, mas numa aula de matemática. Beleza? Isso é física. Hã? Isso é física. Não. Não tem nenhuma lembrança de matemática. Só se o professor de física estiver falando alguma coisa de matemática, certo. Não precisa ser o professor de matemática. Tem uma aula onde se falou de matemática. Beleza? Tranquilo? Então é isso. 4 ou 5. Esse trabalho que eu acabei de falar é o 5, que esse é individual. Agora vamos falar do 4, que é em grupo, a gente vai começar ele agora. Então, o 4 é sobre análise de livros didáticos. A gente botou alguns lá no Google Classroom, mas vocês podem usar, a gente botou como exemplo, mas vocês podem usar outros, beleza? E o trabalho, a gente vai querer que vocês analisem o tópico. Aí tem o enunciado do trabalho que vocês vejam, tá? Já está lá disponível. O tópico, geometria espacial, que é uma coisa que a gente falou muito sobre geometria espacial aqui na disciplina, na segunda parte da disciplina. E o tópico geometria espacial, muitas vezes ele não é dado na educação básica. Quem viu geometria espacial aqui na educação básica? Quem não viu? Então, muita gente não vê, né? Um tópico que é meio deixado de lado, tá? Então, o trabalho consiste em vocês analisarem como os livros didáticos abordam esse tópico. O tópico foi escolhido, geometria espacial, porque é um tópico que tem a ver com a nossa disciplina, tá? E porque é um tópico que muitas vezes não é dado, só por isso. Mas o objetivo do trabalho mesmo poderia ser qualquer outro tópico. É vocês começarem a exercitar um olhar crítico ao livro didático, que é uma coisa que vocês vão ter que fazer quando forem professores e professores em sala de aula. Tranquilo? Aí falem aí. O Jorge estava falando que isso é muito importante. Quando a gente entra, por exemplo, no serviço público, nas escolas municipais, a gente tem que escolher o livro didático da escola. Municipais, estaduais e federais. Municipais, escolas públicas. Isso. E aí, às vezes, o primeiro contato com essa análise já é sendo professor. E aí a gente não tem nenhum parâmetro. Né? Nunca discutiu, às vezes, na escola. Às vezes não, praticamente sempre. Não tem essa discussão na sala dos professores, cada um fica no seu mundinho e você não sabe como escolher livro. E aí, como é que faz? Né? O que é um livro bom? O que é um livro bom? O que é um livro muito ruim? Qual é o livro adequado para o seu tipo de aluno, para o seu público que está atendendo? E, basicamente, na escolha, você tem que, às vezes, justificar. Por que você está escolhendo um, por que você está escolhendo outro? Às vezes, tem um lobby do representante da editora que vai lá e quer que você escolha o livro dele para ele ganhar mais dinheiro. Se você não tem um olhar crítico, você vai escolher porque ele vai ficar te enchendo o saco. E esse mercado editorial de livros didáticos é um mercado que dá muito dinheiro. Os autores de livros didáticos são ricos. Então, tomar cuidado nesse tipo de coisa. E acho que pontuar até que atualmente, com esse avanço neoliberal na educação, a gente percebe que alguns estados, principalmente os bolsonaristas, têm ignorado o livro didático como um movimento político. Um movimento de abandonar essa política pública, que é a política pública que democratiza, né? Todas as escolas, todas as crianças recebem o livro didático, então é uma forma de ignorar, por exemplo, o governo de São Paulo rejeitou o programa PNLD esse ano, dizendo que não quer receber livro didático. Então imagina quantas crianças que vão ficar sem livro, que vão ser prejudicadas e vão passar a ter aula somente com slide
que o governo de São Paulo vai preparar. Então ali é uma forma de você colocar. É uma forma de você colocar naquele slide só que você quer que uma criança pobre tenha acesso. E aí vai ter, né, nenhum critério, vamos dizer assim, amplamente divulgado, amplamente discutido. Tem relato até de que eles estão usando conteúdo do Brasil Paralelo, que é uma plataforma super negacionista. Que é uma loucura, né? Que é uma loucura. Então, esse cuidado com o livro didático é muito importante. A gente às vezes não se dá conta. Tem estudos que falam que nas casas do Brasil inteiro, os únicos livros que tem são a Bíblia e o livro didático. Então, para a gente pensar assim, a importância do livro didático na vida das crianças pobres do país, né? Que ou você vai ser doutrinado pela Bíblia, ou você vai ter o livro como uma válvula de pensamento crítico naquela família. Então, é muito importante, quando a gente estava conversando sobre esse trabalho, eu acho que vocês discutirem entre vocês, até com a percepção de quando vocês eram alunos, né, como que era essa relação com o livro didático, como que é essa percepção que vocês têm hoje e como vai ser a percepção que vocês vão ter quando forem professores. Que é uma política pública, né, que demorou para ser consolidada e que está sofrendo muito ataque atualmente. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esse avanço neoliberal na educação. É importante. Ao extremo. É importante salientar que o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, ele não é um programa, assim, de agora, não foi inventado do nada. Por que tem que ter... Acho que todo mundo aqui já deve ter recebido, quando esteve na escola pública, aquele livro que vinha na página da frente, atrás da contracapa, ali onde você botava o nome, aí tinha que devolver para poder o próximo aluno. Todos esses livros que têm esse mecanismo já são livros do PNLD. Vocês podem ver há quanto tempo ele já funciona. É interessante pensar que o sistema de verificação do PNLD, ele não é restrito a um grupo de mestres dos magos que ficam lá dentro do MEC escondidos. Existe um sistema de consulta pública, professores de escola pública ganham uma chave de acesso para poder olhar, dar a votação, fazer as análises. Então, é um processo mais democrático que já existe há muitos anos no Brasil. E aí as editoras submetem os livros que elas querem disponibilizar para o programa. Esses livros são avaliados por muitas pessoas. E aí, com essas avaliações, o MEC verifica quais daqueles se tem qualidade mínima para entrar no programa. Então, e aí, a partir desse processo, você tem ali um rol, se eu não me engano, para matemática, nesse ano, o que está em vigência não é mais do que 10 livros, assim, fica nessa ordem de 10 livros. Tem o guia lá, vocês podem dar uma olhada. Então, o que está em vigência agora para o ensino médio é o de 2021 e tem uma periodicidade. Então, de tempos em tempos, os livros são reavaliados e outros livros são colocados no grupo. Esse de 2021 foi para o ensino médio. Agora, em 2024, foi feito para o Fundamental 2. E aí, a cada 3 anos, vai sendo feito um ciclo. Então, esses agora já estão de acordo com o novo ensino médio. Vocês vão perceber que os livros que estão disponíveis para vocês avaliarem nesse guia de 2021, eles já são colocados em 6 volumes. Eles não são aqueles 3 livros, um para cada série. São 6 volumes, seria mais fragmentados. Mais fragmentados, para que as escolas possam ordenar conforme o currículo que ela quer construir nessa nova dinâmica do novo ensino médio, que é outra discussão, que a gente poderia ter uma aula inteira discutindo isso. De qualquer maneira, isso que eles estão falando do PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Então, o que é isso? É uma política pública que distribui os livros das escolas públicas municipais, federais e estaduais, gratuitamente, para sem fim lucrativo, não sei o que. Então, as escolas públicas, as crianças, os alunos recebem o livro didático de graça. Só que para o livro didático ser distribuído pelo governo federal, né, que é uma verba do governo federal, ele tem que ser aprovado. Não é qualquer livro que um aluno escreveu vai... Isso que é importante. Então, eu já fui da comissão do PNLD, só que dá um trabalhão
ficava internado num hotel, assim, durante uma semana, para ler, acho que era até mais, sei lá. Então, esses livros que são comprados pelo governo federal e distribuídos para as escolas públicas, para os alunos das escolas públicas, eles foram aprovados. Os livros que não são aprovados, eles não podem ser comprados para as escolas públicas. Então, os livros que são distribuídos nas escolas públicas, eles passam por uma avaliação de especialistas da área, que inclui tanto professores da universidade como professores da educação básica. As comissões do PNLD necessariamente incluem isso. É importante falar esse sentido, que o primeiro passo para descredibilizar o PNLD foi dizer que os livros didáticos eles doutrinavam as crianças, aquela história do kit gay nas escolas. Então o primeiro passo foi esse. E aí se expôs de que não é feito dessa forma, né? Há um critério, há um grupo de pessoas especialistas que avaliam. E aí o segundo passo foi o quê? Ignorar o PNLD. Então assim, eu não consegui descredibilizar com aquela situação, dizendo que era doutrinação pura, que era coisa da esquerda, aquela coisa toda. Então agora eu não aceito mais. Então assim, é um ataque direto a uma política pública que democratiza o acesso à informação, que dá o direito a todas as crianças terem a informação na sua casa. Informação avaliada. Não é uma informação qualquer. Então, é perceber e ter o senso crítico que, assim, primeiro, nenhum material vai ser 100% perfeito. Né? Cada professor vai ter que ter um olhar crítico para aquele material e adaptar para a sua sala. Mas desconsiderar um livro didático totalmente, eu acho, primeiro, deveria ser um crime, porque é um dinheiro público, né? E segundo, que é uma forma de você ignorar que todas as crianças têm acesso à informação. Então, ter esse olhar e esse cuidado, e não sair produzindo por aí essa fala de que o livro didático não presta, acho que é isso que você fez. Então, quando o Estado ou o município rejeita o PNLD, o substituto tem que ensino apostilado, né, essas coisas, e substituir por outro material, literalmente ele está escolhendo, em vez de material que foi avaliado por uma equipe de especialistas, ele está substituído por qualquer coisa. Pode ser muitas vezes Estado e municípios contratam gente que é amigo do prefeito para escrever uma maluquice qualquer e usar nas escolas. Então é muito grave isso. Enfim, aí o trabalho, se vão começar agora, que está com 2 semanas de prazo, é vocês fazerem análise de livro didático sobre o tópico de geometria espacial com base nos critérios do PNLD. A gente selecionou alguns critérios, que são muitos, para vocês olharem. E o guia do PNLD de 2021 do ensino médio está disponível lá. Nesse guia tem todos os critérios e princípios do PNLD que explica o que o livro tem que obedecer, além de critérios específicos da área, tem critérios gerais que nem estão lá nesse guia, mas que o livro não pode ter racismo, tem um monte de outras coisas. Enfim, e nesse guia do livro didático também tem os livros, a lista de livros que foram aprovados, que a ideia é que isso chegue nas escolas, os professores poderiam escolher, beleza? Então é isso, vamos começar, formem os grupos aí, de até 4 pessoas. Uma dica importante, aí já é mais para como vocês podem ter acesso, livros da editora Ática e Scipione, agora eu não lembro qual é a outra do mesmo grupo, eles são muito fáceis. Então, Ática e Scipione, e eles são muito fáceis de vocês encontrarem versões gratuitas para baixar na internet. Porque como as editoras são pagas para fornecer para o PNLD, então muitas delas disponibilizam uma versão, mas aí ela vem com uma tarja para proibida de impressão e tudo mais. E livros da editora Moderna também são fáceis de encontrar na internet. Para o ensino médio, os livros da FTD não são tão fáceis, mas é possível encontrar. Aí vocês podem buscar. Agora, editora do Brasil, é muito difícil, eu não sei nenhuma forma de baixá-los na internet. E aí entra aquela questão de distribuição, de outras coisas. Então, vocês deem uma olhada no guia e vejam lá quais dos livros se interessam assim. E fiquem também nessa situação de quais vocês vão conseguir encontrar ou não, para fazer essa análise.